Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, é um mangá que conta a história de um mundo medieval em que a humanidade passou a viver dentro de cidades muradas por causa de criaturas chamadas titãs. Os titãs são monstros gigantes que comem pessoas e por causa disso a humanidade chegou à beira da extinção. E para se protegerem, eles criaram cidades com muralhas gigantescas, para impedir a ameaça dos titãs, enquanto tentam descobrir maneiras de conseguir enfrentá-los. E para quem não sabe, o criador de Shingeki no Kyojin, ele se chama Isayama Hajime. E uma pequena curiosidade é que ele foi rejeitado pela Shonen Jump. Quando ele tentou publicar Attack on Titan em uma revista de mangás, ele primeiro tentou na Shonen Jump, que era mais famosa, só que ele foi rejeitado pela qualidade de desenhos e até pela violência explícita da história, Então imagina isso. O cara foi rejeitado pela maior revista de mangás e, eles perderam talvez uma das maiores minas de ouro por causa disso. Eu, se eu fosse o pessoal da Shonen Jump, eu teria me arrependido profundamente, porque Shingeki no Kyojin é uma das melhores obras dos últimos 10 anos que está em circulação no mercado do Japão. Ele só perde para praticamente One Piece e ele tritura praticamente todas as outras histórias da Shonen Jump. E talvez o maior problema de Attack on Titan é que realmente a obra original ela não tem uma qualidade tão boa no sentido de desenho. O desenho do Isayama Hajime é particularmente feio. Ele conseguiu ter uma evolução durante os anos de publicação e no final realmente o desenho dele ficou razoável, mas o início era terrível. E particularmente, a melhor coisa do mangá é o roteiro, O roteiro é muito bem escrito, só que não parece muito mangá. O mangá normalmente utiliza recursos visuais para contar a história, e o Isayama foca muito em diálogos, então tem dezenas de páginas em um capítulo de mangá que são apenas falas. Parece quase um roteiro como ele escreve isso. Como o mangá ele é feito de um modo bem peculiar, eu diria que eu prefiro até o anime em vez do mangá, porque o Isayama Hajime deu uma liberdade criativa para os estúdios tentarem tornar a obra do anime superior ao mangá, melhorando fluidez de história, qualidade de desenho e com o auxílio de trilha sonora, de dublagem, de animação. A história do Isayama, por exemplo, ganhou uma dimensão muito melhor no quesito de ação por causa da produção do anime. Então a obra dele, no geral, ficou melhor por causa disso. E Shingeki, ele passou por uma peculiaridade interessante. Ele teve a produção de 2 estúdios de anime. Primeiramente foi o estúdio Witch, depois o estúdio Mappa. E pessoalmente eu prefiro a animação do estúdio Witch. O estúdio Witch foi responsável por fazer a primeira até a 3ª temporada. E a primeira temporada ela é quase perfeita, porque ela quase não utiliza computação gráfica e a fluidez de imagem é muito boa. A partir da 2ª até a 3ª temporada, eles começaram a usar um pouco de CGI por causa dos titãs, mas no geral a animação ainda era espetacular, com uma fluidez impressionante. E quando o estúdio Mappa ele assume a animação, ele começa a adotar o CGI de um modo mais recorrente. Os titãs passam a ser animados por meio de computação gráfica. E eu vou ser bem sincero com essa opinião polêmica. Eu não acho que ficou completamente horrível. É super assistível e compreensível, porque é apenas nos titãs que o CGI é utilizado. Mas, sinceramente, não é algo belo. É algo que eu acho que não afeta a história, porém eu não acho bonito. Agora falando um pouco sobre a direção de arte, os cenários são muito bonitos, principalmente os cenários da natureza, são bem bonitos, por exemplo, o mar, as montanhas, as florestas. Isso é belo por si só, mas a angulação de cena é espetacular, principalmente nas cenas de ação. Existem certas cenas de ação que envolvem um personagem chamado Levi e Mikasa.
e a câmera vai sempre acompanhando a face do personagem. Isso faz com que a cena de ação fique muito mais imersiva e muito mais tensa por causa disso. Sem falar que tu consegue ver muitos detalhes durante a própria cena. Então, por causa disso, eu considero que é um nível muito alto a direção de arte de Attack on Titan. Tanto quando foi produzida pelo Estúdio Witch quanto pelo Estúdio Mappa. Agora falando um pouco das diferenças entre a direção de arte do Estúdio Witch e do Estúdio Mappa. Primeiramente, a paleta de cores utilizadas pelo Estúdio Witch durante as 3 primeiras temporadas é bacana que ele tem um tom marrom. E isso remete muito à Idade Média, né, que se passa a história do anime. E outro detalhe que é interessante é que o character design tem um traço bem grosso. Para a época que saiu Attack on Titan, isso foi um pouco diferente. E o bacana é que ao longo das temporadas, da primeira até a terceira, o traço vai se afinando. Parece que ao mesmo tempo que os personagens vão amadurecendo, vão envelhecendo, o traço vai diminuindo e ficando mais detalhado e mais delicado. Eu gostei desse detalhe, sabe? Porque parece que no final da história os personagens já estão bem mais serenos e eles aparentam estar muito mais maduros. Já a direção de arte feita pelo Estúdio Mappa, ele já tomou medidas diferentes, né? Primeiramente que a paleta de cores ficou muito mais cinza e quase sem vida. É como se quando eu entrasse numa parte mais tensa, né, de conflito, mais sério, parece que tirou todo o brilho do mundo, assim. Isso combinou muito com a temática da história que está acontecendo do arco final de Shingeki. E outro ponto que eu não gostei muito, eu prefiro o traço feito pelo Estúdio Witch, mas é interessante que eles colocaram o traço original do Isayama, né? No ponto em que o Isayama estava melhor desenhando, aí eles adaptaram pro anime. Ficou bacaninha, só não gosto muito que, por exemplo, a Mikasa perdeu quase todos os traços femininos por causa disso. Mas é só uma questão pessoal. A trilha sonora de Attack on Titan é simplesmente incrível. Se teve uma coisa que eles não mudaram durante todas as produções, né, e até a transição de estúdio, foi o Sawano Hiroyuki. Esse cara, ele conseguiu produzir uma trilha sonora muito completa e muito épica. Tem momentos que ficaram icônicos por causa da trilha sonora, né? Um exemplo principal é quando tem a transformação de 2 personagens em titãs durante a história. E isso fica simplesmente maravilhoso. O Estúdio Mappa tentou mudar a trilha musical durante a primeira parte da última temporada, mas aí eles perceberam que os fãs não estavam gostando muito, e aí eles retornaram com a trilha sonora original, e aí tudo voltou a ficar maravilhoso. Em relação à trilha sonora, né, nos quesitos técnicos, os efeitos sonoros estão muito bons, porque tanto a produção do Estúdio Witch quanto a produção do Estúdio Mappa são excelentes nesse quesito, e a dublagem também é extremamente completa, né. Durante os momentos em que os personagens estão tendo discussões morais, tu consegue sentir todo o drama dos personagens e o sofrimento que eles estão sentindo na cena. Durante os momentos de raiva, a entonação também está muito boa, principalmente por parte do Eren. Os momentos de discurso são, acho que, os momentos mais épicos do anime e tá muito bem dublado, né? Principalmente pelo ator de voz que faz o Erwin. Esse daí rouba a cena durante todos os momentos que ele aparece. Em relação a opening e end, eu acho que Shingeki no Kyojin faz um bom trabalho. No geral é muito bom, principalmente as openings. Mas eu gostaria de comentar aqui 3 delas que me chamaram a atenção. A primeira, ela representa bem o tom, né? Ela é bem marcante, impactante. Aquela letra que ela fala sobre seus caçadores, de não viver como um gado. A Shinzo Sasageyo também, que eu acho que a terceira abertura é boa, porque eu acho que é a melhor música de abertura, a mais empolgante e que até virou meme, né? E uma última que eu gostaria de comentar é o 7º encerramento, durante a temporada final, que é o Akuma no Ko. Essa aí mostra todos os pensamentos do Eren, né, durante o arco final, e ela tem um tom de melancolia, de despedida mesmo. E outra pequena curiosidade é que a banda responsável por fazer as melhores aberturas de Shingeki no Kyojin
ela se chama Linked Horizon. E o bacana é que todas essas aberturas não só são bacanas, né? Ela também canta em alemão. Então isso combina muito, né, com a temática medieval, que parece que se passa na Europa, lá pela Alemanha e tal. E quando teve a transição de estúdio do Witch pro Mappa, a Mappa não tinha chamado a Linked Horizon para participar de nenhum projeto de abertura de encerramento. Então parecia que eles não iriam voltar mais ao Attack on Titan. Só que aí, quando foi lançada a última parte, eles encerraram tudo. A última música é feita pela Linked Horizon. Então foi muito bacana a Mappa ter dado a oportunidade para a Linked Horizon conseguir fechar esse ciclo, né? Porque eles começaram com aquela abertura frenética e eles terminam com uma música bem bacana, né? E falando um pouco sobre o roteiro, eu acho que esse é o ponto principal de Attack on Titan. Eu acho essa história que o Isayama criou muito original. Apesar de que tem gente na internet que fala que Attack on Titan é uma cópia de Gundam. E eu até concordo que a premissa inicial talvez realmente seja um pouco parecida. Só substitui o que é Titã e o que é Gundam, né, o robô gigante. Mas Attack on Titan tem tantas coisas particulares assim, do universo de Attack on Titan. De questão de ter uma coisa meio muito mais sobrenatural, que, pô, pra mim não tem cabimento, sabe? Por falar que Attack on Titan é ruim. Sem falar que, assim, como um anime, ele é muito completo, porque ele tem arco de tudo que é tipo. Tem arco dramático, tem arco de ação, tem plot twist, tem momentos tensos pra caramba, o clímax é espetacular. Então eu acho que é quase impossível diminuir a relevância de Attack on Titan, mesmo que ele tenha talvez algumas coisas parecidas com alguns outros animes. Agora falando um pouco sobre os personagens, nada mais justo do que começar pelo Eren, né? O Eren é um personagem extremamente interessante porque o arco dele é muito bacana. Ele começa de um jeito e ele termina bem diferente, principalmente com uma questão de maturidade, né? Começa com um personagem muito chato que grita muito e no final ele fica bem mais sereno e até frio, né? Mas o que realmente chama a atenção nele, na minha opinião, é a questão de que ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. A questão ética dele é muito boa, a princípio. Porque ele sabe muito bem que às vezes ele precisa sacrificar algumas coisas para conseguir fazer as coisas certas. O senso de responsabilidade do Eren é um ponto que me chamou muita atenção, principalmente no início. Tem uma cena em que o Eren esculhamba a Mikasa porque ela ficou meio desesperada e ela queria proteger ele, em vez de ir pro posto dela e proteger as pessoas, né? E o Eren fala, não, a gente é soldado, a gente precisa proteger as pessoas, a gente treinou pra fazer isso e a gente não pode simplesmente fazer tudo que a gente quer, agora é uma questão de salvar todo mundo. Então no início da história parecia que o Eren tinha uma ótima noção ética das coisas e sabia fazer a coisa certa. E essa questão de saber fazer a coisa certa, ela é muito implementada principalmente na questão dos militares aí da história, né? Normalmente no Ocidente, as pessoas têm uma visão muito negativa, né, das pessoas militares, que eles acham os caras muito rigorosos e tudo. Mas eu particularmente acho que nesse anime eles constroem muito bem o senso de responsabilidade, de proteção realmente das pessoas, com uma noção do que é coisa certa, o que não é coisa certa, de não querer entrar em conflito simplesmente por querer brigar e tal. Mas também eles não são aqueles caras muito moles, que fica só de não, a gente não pode machucar os outros e tal. Só que tem uma coisa que é muito bem explorada em Attack on Titan, é aquele tema de que as pessoas têm monstros interiores, né? Que nós somos capazes do mal. Eu acho que isso é muito bem exemplificado, por exemplo, pelo Eren, porque apesar dele ter um senso de responsabilidade bom, ele é muito esquentadinho, né? Então, nos momentos onde ele cede às vontades dele, ele é um risco para as pessoas em volta dele. Sendo que o Reiner é um personagem que até comenta isso. Ele fala que o Eren é a pior pessoa para ter um poder muito grande, porque ou ele vai destruir tudo, ou ele vai conseguir salvar tudo. Então, esse fato de não saber se controlar é um fator extremamente destrutivo, né? Isso faz mal para as pessoas. E eu acho que Attack on Titan, ele transmite muito bem essa ideia do que é liberdade exacerbada. Você não pode ter liberdade sem ter um senso de responsabilidade e conseguir controlar suas paixões. O Eren é um exemplo disso.
ele acabou sucumbindo a todos os impulsos violentos dele no final da história. Ele fazia todas as coisas certas e no final ele destruiu o mundo praticamente. Isso também aconteceu um pouco por causa da influência do poder dos titãs, mas ele fala, né, o fato dele ser um idiota fez com que ele resolvesse matar 80% da população mundial. Isso é errado, né, cara? Matar um inocente é errado, então Attack on Titan mostra muito bem isso, de não ficar só falando liberdade, 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 se você não sabe se controlar, né? Viver a vida sendo impossível não é uma boa ideia, mas para uma história como essa, funciona muito bem para tornar ela mais interessante, né? Que, por exemplo, um dos melhores plots da história é o fato de que todos os usuários do Titã de Ataque, eles são pessoas que lutam por liberdade. E esse ponto ficou muito bom no anime, porque o poder do Titã de Ataque é que todas as pessoas que tiveram o poder do Titã conseguem ir pro passado, pro presente e pro futuro e conseguir influenciar, né? Consegue influenciar os antigos e até os novos usuários dos Titãs. E no final a gente descobre por que todos os usuários do Titã de Ataque lutavam por liberdade. Porque todos eles eram influenciados pelo Eren, que seria o último usuário do Titã de Ataque. Era ele que influenciou tudo para que chegasse no final de Attack on Titan. Agora falando um pouco da Mikasa, é uma personagem que inicialmente eu gosto muito, mas eu acho que ela perde muita relevância durante a história. Porque quando eu penso na Mikasa, a princípio, eu acho que ela traz aquela questão de que o mundo é cruel. O mundo é violento e brutal, mas ele é bonito, porque nós vivemos nele e nós precisamos aceitá-lo, porque ele é a realidade. E ela combate essa realidade sendo forte. E a princípio a gente imagina que ela é a personagem mais forte, mas quando o Levi entra na história, ela perde essa função. Então ela basicamente assume o protagonismo da ação quando o Levi não tá. E eu acho que isso acaba desperdiçando um pouco a personagem, né? Até porque ela não ganha tanto desenvolvimento ao longo da história. E eu acho que um pouco dessa falta de desenvolvimento que a Mikasa tem durante a história acabou afetando um pouco como eu vejo o final. Eu achei o final coerente, mas eu senti falta de algumas coisas. Por exemplo, o romance entre o Eren e a Mikasa. Ah, mas isso é óbvio que ela ama ele e tal. É, mas isso poderia ter sido mostrado de uma maneira diferente. Eu sinto que o Eren e a Mikasa não têm muitos momentos românticos durante a história. Fora o momento em que eles pensam em que eles vão morrer, né? E ela se declara praticamente pra ele, né? Mas depois disso não tem mais nada. E quando é apresentado o passado da Krista, você sente uma química muito maior entre a Krista e o Eren do que a própria Mikasa com ele. E um outro detalhe que eu senti um pouco de falta na história foi o desenvolvimento dessa relação entre a Ymir e a Mikasa, que o fato da Ymir ter visto na Mikasa aquele personagem capaz de acabar com o mundo dos titãs, desse ódio, dessa parada toda maluca deles. Eu sinto que faltou isso daí um pouco, de mostrar de um modo mais concreto como a Ymir vê o relacionamento do Eren com a Mikasa e porque ela vê esse potencial na personagem. Eu sinto que isso faltou na história. Porque quando terminou, eu senti que foi um final agridoce. Foi bacana, mas eu senti que ficou incompleto. Faltou alguns detalhes para tornar o final perfeito. E o Armin já é bem mais complicado de comentar sobre ele, né? O Armin é o personagem inteligente, mas normalmente eu gosto dos personagens inteligentes. Só que o Armin não tem, eu acho que nem um pingo de carisma, sabe? É uma virtude ser inteligente durante a história, não me parece muito convincente ser isso, entendeu? Sendo que nos primeiros episódios, quando o Eren ele é comido por Titã e tu pensa que ele morreu, quando eu pensei que o Armin iria assumir o protagonismo, eu já imaginei o pior pra história. E eu acho que o único momento em que eu gostei do personagem foi quando ele enfrentou o Bertholdt. Que aí eu achei bem da hora a ideia dele, né, de sacrificar e tal, pá. Mostrou ali algo a mais nele, mas, pô, de resto eu não gostei muito do personagem não. E outro tema que é bem bacana que é inserido em Shingeki no Kyojin é o fato de que o mundo deles também possui corrupção, né? O Jean é o maior exemplo disso. Ele tenta uma carreira militar porque ele busca ter uma vida fácil.
Porque os 10 melhores alunos da classe, né, que entram para a academia, eles podem escolher entrar para a polícia militar, que apenas faz a ronda das cidades. Enquanto que os outros, eles vão enfrentar os titãs e é isso, que é o pior trabalho, né? Só que não faz sentido isso, porque tecnicamente se você é um dos 10 melhores alunos, você deveria ir enfrentar os titãs. Você meio que se preparou para isso. E aí você sai da linha de frente para entrar numa zona de conforto, né? É bem bacana como mostra essa incongruência. E depois mostra que toda essa corrupção, ela é meio que gerada um pouco pela maneira como tudo é governado, né? Porque no universo de Shingeki, aquilo tudo funciona como uma oligarquia, em que pessoas poderosas manipulam tudo ao bel prazer deles, sem nenhuma responsabilidade pelas outras pessoas, né, pelo povo e tal, apenas atendendo aos próprios interesses. E que também tem uma polícia secreta que pratica atos de censura contra a população. As pessoas que, por exemplo, tentam descobrir o que tem além das muralhas, elas são mortas por causa disso, ou se elas tentam também descobrir sobre o passado, de como é que todos eles chegaram no local onde eles estão e tal. É bem legal que mostra que tem uma tirania muito forte, né, contra o povo. E para exercer essa tirania, existe um titã que se chama a Coordenada, que ela possui o poder de conseguir controlar todos os outros titãs e controlar as memórias de todas as pessoas que vivem lá naquela ilha, né, na ilha de Parades. E aí que entra a Krista, porque na verdade a gente descobre que o nome real dela é História e ela é uma filha bastarda do rei. E que esse rei é ele que controla a oligarquia de Parades e que apenas as pessoas que têm o sangue real conseguem usar o poder da Coordenada, né? Porque, na verdade, a gente descobre depois que a Coordenada caiu na mão do Eren, e aí eles precisam recuperar isso, e eles precisam da História para conseguir alcançar esse objetivo. E o bacana é que, logo depois que eles derrotam o rei, né, eles mudam o sistema político de Parades, e eles implementam uma aristocracia. Eu acho bem interessante eles terem escolhido a aristocracia ao invés de democracia, porque hoje em dia existe uma defesa muito grande sobre a democracia, principalmente no Brasil, né? Mas a gente se esquece que, por exemplo, Aristóteles não defendia a democracia. Ele defendia uma ideia de uma república onde todos os cidadãos são virtuosos e por isso eles podem auxiliar nas decisões políticas. Aristóteles defendia muito mais uma ideia aristocrática ou monárquica, né? Que é o oposto de tirania com oligarquia, né? Achei bem interessante essa escolha de governo que o Isayama colocou na história. E depois a gente é apresentado a um dos plots mais interessantes de Attack on Titan. O motivo de haver uma censura contra as pessoas que buscam a origem de Parades é porque na verdade a gente descobre que a ilha onde o Eren e os amigos dele vivem é composta por pessoas de uma raça chamada Eldianos. E os Eldianos, eles dominavam outros países utilizando os poderes dos titãs. Por causa disso eles causavam um massacre e eram odiados por todos. Só que acabou acontecendo um conflito no qual os Eldianos acabaram saindo derrotados e o líder dos Eldianos renunciou à guerra e com isso eles se isolaram numa ilha distante. E o que é interessante é que por causa desse isolamento os outros países se desenvolveram tecnologicamente enquanto Parades permaneceu no mundo medieval. E a gente descobre isso porque eles veem uma foto, só que eles não sabem o que é aquilo. E quando eu vi essa cena minha mente explodiu. E nessa questão dos Eldianos, nem todos os Eldianos acompanharam o rei. Alguns ficaram em um país chamado Marley. E em Marley, os Eldianos acabam sendo discriminados racialmente, né? E acontece uma coisa parecida com o que a Alemanha nazista fez com os judeus, né? Que eles segregam os caras e que eles colocam uma braçadeira indicando que eles são diferentes do povo de Marley, né? E desses Eldianos que vivem em Marley, um deles era o pai do Eren, né? Sendo que é a partir do pai do Eren que eles descobrem toda essa verdade, que existe um país chamado Marley, que existem vários Eldianos que estão sofrendo e tal. E cara, esse plot é simplesmente sensacional.
E por isso que a Anne e o Rainer são personagens bem interessantes, porque eles também são eldianos que são de Marley. Só que eles vão pra ilha com o objetivo de destruir ela, né, e recuperar os poderes dos titãs e tal pra Marley. E o bacana é que a Anne e o Rainer meio que cresceram ouvindo que todos os eldianos são inimigos deles. Só que quando eles chegam em Parades e começam a conviver com os próprios eldianos, eles acabam percebendo que eles são pessoas normais também. E por causa disso, acaba criando um dilema, né, do que é inimigo e o que é amigo. E é bem interessante isso, porque a princípio parece que eles vão se matar e é interessante, né, que no final o Isayama consegue colocar com que eles se juntem a, por exemplo, a tropa de exploração para impedir o massacre do Eren, né. Eu gostei muito dessa ideia de conseguir conciliar, né, inimigos para conseguir fazer uma coisa boa, sabe. Eu achei isso bem interessante. E é interessante como é a visão do Isayama a respeito de guerra. Ele fala que guerra é ruim, obviamente, né? Mas que ela é algo iminente, ele é um ciclo, né? Meio que sempre volta a acontecer. Mesmo depois que o Eren, por exemplo, mata 80% da população mundial e todo mundo fica nivelado e tecnicamente acaba com os problemas da guerra, os próprios eldianos que estão em Parades, meio que o que sobrou de gente viva, né? Porque morre quase todo mundo nisso daí, resolvem ir pra guerra de uma maneira quase impulsiva, enquanto tenta haver uma reconciliação de novo disso tudo, mas no final resulta em guerra que destrói todo mundo e tal. Eu acho essa visão do Isayama muito certa. A paz é, na verdade, incomum, né? Eu gostei dessa visão realista dele a respeito desse assunto tão delicado. E eu gostei bastante que o Isayama escolheu o Zeke para ser um dos principais antagonistas da história. Primeiro porque o plano dele é tornar todos os eldianos estéreis para que eles não consigam mais se reproduzir, né? Por causa de uma reparação histórica. Eu acho que isso daí não só é errado em conceito, mas imagina, ele coloca justamente a coisa que mais aterroriza o Japão, né? Pela crise de natalidade e tal. Eu achei isso bem quase engraçado, sabe? Como ele colocou isso num vilão e tudo. E em relação ao final, eu tenho os meus poréns, né? Por causa que eu acho que foi um pouco apressado. O modo como eles colocaram a Mikasa como sendo a chave, né? Pra resolver o problema. Mas no final ele foi coerente. Quando eu vi a última cena do Attack on Titan, bateu uma tristezazinha, sabe? Tipo, quando apareceu aquele The End e tal. Foi uma puta de uma jornada, sabe? Acompanhar isso daí por quase 10 anos. Apesar de que eu iria ter adorado se simplesmente, em vez de ter tido esse romance entre a Mikasa e o Eren, colocasse a história e o Eren, sabe? Como casal, eles tivessem o filho lá e tal, eles se sacrificavam pra salvar todo mundo, sem querer ter matado todo mundo e tal. Mas, no geral, foi bacana o final.